e 5 e o versículo 18. Deus não criou a terra para ser um caos. Está lá em Isaías 45, 18. Ela se tornou um caos, sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus começa um processo que nós chamamos de criação. Mas eu digo para vocês, é um processo de restauração. Aí Deus restabelece tudo. E agora, diferentemente de tudo, Deus cria um homem. Façamos, porque a Trindade está envolvida. O homem conforme a nossa imagem. Versículo 27 de Gênesis 1 coloca um ponto importantíssimo. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Por quê? Porque dessa Trindade, nessa Trindade, há um que carrega a imagem. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Cristo é a imagem de Deus. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo... Conheça Cristo e conheça Deus. Vou tentar comentar, já que o comentário no canal YouTube é melhor, mas eu vou comentar aqui uma tentativa de ver um texto que foi apresentado pela Tereza. Tereza, obrigado pelo comentário. Parece que quer dizer que Deus não separa cristão de ímpio, totalmente separa. Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, mas ele só intercede para os seus irmãos. Então, há uma separação aí sim. Tá? Jesus Cristo não intercede para o ímpio nem pelo religioso, pois esses que devem buscar Cristo, aqueles que buscaram Cristo, têm a intercessão de Cristo e vão ser os cooperadores dele no reino dele. Agora, os ímpios e os religiosos não vão interceder. O que é necessário é a pessoa perceber de coração e buscar Deus. Aí sim, essa pessoa vai ter o Espírito Santo guiando, ela vai ter uma transformação incrível, com um amadurecimento espiritual, e ela então passa a ser guiada pelo Espírito Santo, não por uma outra pessoa. Então, a gente só não vai ser uma ovelha perdida se a gente não tiver o Espírito Santo guiando. Quem não tem o Espírito Santo guiando é pior que uma ovelha perdida. É um perdido mesmo. Né? Não a ovelha no sentido bíblico de que por não ter nascido de novo, não é uma ovelha perdida. A ovelha perdida é aquela pessoa que nasceu de novo e agora está sendo guiada pelo Espírito Santo. Então, se a pessoa se desvia um pouco, o Espírito Santo adverte. Agora, aquele que não nasceu de novo, aquele ímpio, aquele religioso, esse está perdido mesmo. E essa é a nossa função na academia. Não é julgar quem é perdido, quem não é perdido, que não cabe a nós, cabe a Cristo, cabe a Deus no trono branco. O que nós queremos é alertar exatamente sobre isso, de como que a gente deve ter a vida espiritual desenvolvida. E é necessário nascer de novo, como Jesus Cristo falou para Nicodemos. E essa relação é direta de cada criatura, de cada religioso, de cada pessoa, direta com Deus. Não tem intermediário, nunca é o outro problema nosso. O problema nosso sempre somos nós mesmos no nosso relacionamento com Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Eu e você fomos criados à imagem de Cristo. Mas nós sabemos que essa imagem foi destruída. Destruída no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido da comunhão, do relacionamento, do amor. Aí o homem caiu. Este homem que Deus deu a ele, a sua imagem, este homem, moralmente, espiritualmente, era capaz de se relacionar com Deus e se relacionava. Irmãos e irmãs, quando nós lemos Gênesis 2 são os dias mais felizes. Porque naquela época de Gênesis 2, a terra refletia os céus. A terra refletia os céus. Os céus eram como um espelho para a terra.
havia harmonia, havia comunhão. Mas quando houve a queda, houve separação. Mas aí, irmãos, algo maior do que a criação do universo. Algo maior. Deus nunca tinha feito algo. Até aquele exato momento, Deus nunca tinha feito algo que fosse maior do que... Veja que ele vai falar, o que é maior que o universo? É a morte e a ressurreição de Cristo. E a mesa do Senhor representa esse momento. E é uma realidade espiritual. do que o universo. Mas um dia Deus fez algo que foi maior do que tudo. Quando o Espírito Santo veio e colocou a semente da eternidade, do amado, no ventre de Maria. Aquele foi o maior. Está vendo? Quando pôs a semente do amado, eterno amado, o filho dele, que então encarna na barriga de Maria pelo Espírito Santo. É fenomenal a Bíblia e tudo mais que Deus faz. Agora, por que a gente não se sensibiliza? Por que só tem 5% sensibilizado para essas questões da vida espiritual? Porque o ser humano está mortificado nesse mundo e achando esse mundo maravilhoso, tendo filhos, casando, tendo as coisas do mundo, e elas são todas per si efêmeras se não tiverem sido conduzidas pelo Espírito Santo. E o ser humano não investe numa coisa que é de graça, que é uma graça ter uma vida espiritual. Agora, lógico que depois tem um preço de ter a cruz para carregar, mas carregar a cruz é uma graça. É uma graça porque tu vai transformar a gente num cooperador cada vez melhor de Jesus Cristo. Eu não reclamo da cruz, eu sofro, mas é um sofrimento feliz, vamos dizer assim, se isso pode ser entendido pelo homem comum. Né? Não vai entender. Mas eu sofro em ver as pessoas não adentrando a vida espiritual, eu sofro vendo a miséria humana, né? Misericórdia. Mas a gente está fazendo a nossa parte, com a academia aqui de 2 anos. Né? Okay? Venha participar do nosso projeto. Nós temos uma live que é um mini treinamento, todo dia, amanhã, às 6 horas da manhã, estamos aí, querendo dizer para vocês, olha, como trabalhar conosco. São 40 dias falando sobre isso, como trabalhar conosco, tanto do ponto de vista temático, né, parte de engenharia civil, que tem trabalhos de campo, trabalho de laboratório, trabalho de projeto, trabalho de instrumentação, enfim. E depois tem o como trabalhar fazendo gestão. Então eu chego para as pessoas e falo, pô, vem participar da gestão da nossa empresa, vem administrar, vem ajudar. Pessoas com talento, mas elas negam. E elas não sabem que elas estão negando, porque elas estão escudando o inimigo. Porque isso aqui é uma obra de Deus. Por que está negando a obra de Deus? Mas as pessoas não conseguem ter esse discernimento. E aqueles que trabalham conosco também carecem de uma maturidade espiritual ou nem nasceram de novo e, portanto, não tem nenhuma compreensão. Ao contrário, nos rejeitam ainda quase que todo momento, diariamente. Não querem nos ouvir e querem fazer as coisas da cabeça deles. E é exatamente o que acontece na vida espiritual. Quem vive no mundo quer fazer as coisas de acordo com a cabeça dele e não de acordo com a cabeça de Jesus Cristo, que é o amado e é quem vai te dar a vida eterna. Acontecimento. Então não havia nenhum outro acontecimento em todo o universo que fosse maior do que esse. A encarnação do amado, do Verbo de Deus. E ele veio, cresceu, viveu 30 anos de anonimato, lá em Nazaré, aquelas circunvizinhanças. Ali, cresceu como uma criança, como um adolescente, como um jovem, como um homem, sem cometer nenhum pecado, nenhuma falha dentro da sua casa e na sua vida social. Até o dia que havia um profeta chamado João Batista. Ele estava ali nas beiras do Jordão, quando de repente surge alguém, mas para ele não é alguém, não era alguém. Quando ele vê, ele diz, eis, se você estudar essa expressão eis, aqui em João, no capítulo 1, o termo grego para isso
mostra alguém que está dando uma grande ênfase, alguém que está apontando para algo, alguém que está dizendo